Uma boa noite para você. Hoje, segunda-feira, dia 23 de novembro. Você está aqui na Rádio Mundial pelos 95,7. Esse é o programa Mediação Condominial. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para conduzir esse programa com muita sabedoria. Programa Mediação Condominial sempre com oferecimento da Azevedo Consultoria. A Azevedo Consultoria hoje é uma empresa de referência na renovação do AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Portanto, você síndico, você administrador de condomínio, não deixa para a última hora a renovação do AVCB. Além disso, também tem o AVS, mas o AVCB hoje, em média, está demorando aí pelo menos de 3 a 4 meses para fazer uma renovação. Então, não deixa para a última hora. Quer o contato da Azevedo Consultoria? É só entrar lá no meu site, professorazevedo.com.br. Lá você já tem os links e já acessa rapidamente a Azevedo Consultoria. Quer falar com ela também através do telefone? 2056-0110. Vou repetir, 2056-0110. Começando aqui o programa Mediação Condominial. Hoje, presente aqui nos estúdios da Rádio Mundial, na Avenida Paulista, transmitindo aí para milhões de pessoas. E a gente vai falar com o Renato, que é o presidente da Assocíndicos. Hoje a Assocíndicos, ela representa o síndico aqui no estado de São Paulo. E a gente sempre vem trabalhando isso, né? Que durante toda a jornada da Rádio Mundial, no programa Mediação Condominial, a importância do síndico profissional. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Renato. Boa noite, Renato. Boa noite, Chomar. Boa noite, ouvintes da Rádio Mundial. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Convite para o Renato para a gente estar conversando a respeito de alguns tópicos que a gente acha importante. Se o ouvinte também quiser participar, o 3016-1764, o Renato também pode ajudar a gente a esclarecer as dúvidas dos ouvintes. Você é amigo do condomínio, você do mundo maravilhoso do condomínio, eu e o Renato estamos aqui para te ajudar. Renato, hoje estamos chegando no final do ano e o condomínio a gente sabe que tem muita coisa para organizar. E o que você vê a situação para esse ano? Como que o síndico e a administradora já devem se fazer a previsão para o ano de 2016? Porque esse é um momento muito importante, né? Porque a gente tem que entregar praticamente aí o resultado do ano todo de 2015, no fechamento das pastas dos condomínios, já fazer a projeção para 2016 e também evitar aumento, né, da taxa condominial. O que você acha disso? Perfeitamente, Jomar. A missão de um síndico hoje não é nem um pouco fácil. Fazer uma previsão orçamentária como foi feita em 2015, lá no comecinho do ano, entre janeiro, fevereiro e março, normalmente, a gente visualizava um cenário. Entretanto, algumas coisas aconteceram e, evidentemente, algumas tarifas subiram muito além daquilo que se esperava. Então, por exemplo, a tarifa de água subiu demais, coisa de 50%. A de energia elétrica, mais de 30%. Naquele momento, ninguém pensava nisso. E, logicamente, isso estourou essas previsões orçamentárias, ultrapassou. E criou problemas, está criando problemas para todos os condomínios. Isso já é uma situação bem complicada, porque não havia destinação de verba naquele momento para uma situação como essa. Então, a primeira recomendação que a Assocíndicos dá é que cada um faça a sua previsão orçamentária já prevendo esses aumentos que devem continuar para o próximo ano. E além do aumento, ainda também o aumento da inadimplência, né? Com toda certeza que é fruto da situação que vivemos e fruto também daquilo que foi legislado nos anos de 2000 no Código Civil, que baixou a multa de 20% para 2%, tornando interessante o atraso condominial. Graças a Deus isso está mudando. A partir de março nós vamos ter em vigor um novo Código de Processo Civil, que está alterando um pouco isso e deve facilitar um pouquinho mais para que os condomínios recebam em dia as suas quitações. O Renato, a dúvida que sempre chega, o ouvinte pergunta, mas é importante a questão hoje do aumento da taxa, ou manter a taxa, mas é importante o morador também descer para as assembleias e participar disso agora, né?
Não tenha dúvida, Jomar. Esse talvez seja o maior problema que a gente vive em condomínio. Infelizmente, o condômino ainda não se habituou que a presença física dele nas reuniões e nas assembleias é de fundamental importância. É naquele momento que ele pode se colocar, naquele momento que ele pode concordar ou não com alguma coisa. Então, aquele é o momento, sim, em que ele deve se colocar, firmar a posição e lutar por aquilo que ele acredita. Como as pessoas não costumam descer porque acham que aquilo incomoda, poucos decidem por todos. E aí é que os problemas começam a acontecer. Legal, você está aqui na Rádio Mundial, nos 95,7, através também do AM, no 660. Agora são 7 horas e 6 minutos. Esse daqui é o programa Mediação Condominial, toda segunda, a partir das 7 horas da noite, sempre com oferecimento da Azevedo Consultoria. Estou conversando aqui com o Renato, presidente da Assosíndicos. Renato, você também é síndico, né? Sou síndico profissional há 14 anos. E essa questão que quando a gente já ouve falar do síndico, a palavra síndico já traz aquele medo para as pessoas, né? Por que ninguém quer ser síndico hoje, Renato? Veja, poucas pessoas sabem de fato quais são as responsabilidades que um síndico tem. O síndico responde civil, tributariamente, previdenciariamente, por tudo o que ocorre dentro de um condomínio. Então, ele responde inclusive com o seu próprio patrimônio pessoal. Então, isso afugenta um pouco as pessoas que têm medo de colocar o seu patrimônio em risco em função de alguma decisão tomada de maneira equivocada. Também aqueles síndicos que são moradores dos seus condomínios, que nós chamamos de síndicos orgânicos, desconhecem todas as responsabilidades e o dia a dia de fato de um síndico. Então isso realmente afasta um pouquinho mais e faz com que as coisas não andem da maneira como deveriam estar andando, de fato. Mais uma pergunta chegando aqui para o Renato. Essa daqui é interessante, Renato. Hoje, morar em condomínio, as pessoas não tem jeito, né? Onde que a gente olha aqui, na São Paulo, Grande São Paulo, Brasil, olhou para qualquer lado, você já vê um prédio e um condomínio. Mas o que a gente vê muito, as pessoas ainda não estão preparadas para morar em condomínio, porque as ofensas entre os próprios moradores, entre os síndicos, morador ofendendo o síndico, síndico que não dá muita atenção. O que você entende disso? As pessoas também precisam estar mudando a cultura de morar em condomínio? Não tenha dúvida, Jomar. Você respondeu já essa pergunta. O grande problema é que com essa ascensão que houve nos últimos anos de uma classe menos privilegiada para uma situação um pouco melhor, muitos mudaram-se para condomínio. Viver em condomínio exige uma cultura condominial que poucos conhecem. Então você passa a sair da sua casa, onde você tinha liberdade para fazer algumas coisas, e você passa a morar num condomínio onde você tem deveres e direitos, né? E você precisa observar isso. Então muitas pessoas de fato desconhecem os seus direitos e deveres. Evidentemente, cabe aos síndicos fazer essa intermediação, essa interface entre o condômino e o condomínio em si. Evidentemente, também o síndico tem que ter todo o preparo necessário, seja profissional ou psicológico, para poder lidar com as diferenças. Isso é fundamental. Então, eu sempre comento nas nossas palestras que um síndico jamais pode ter respostas diferentes para a mesma questão. Ele jamais pode falar não para um condômino e sim para outro condômino, simplesmente porque aquele lhe é simpático e este não é. Isso não existe. Ele tem que ter o discernimento e o conhecimento e o preparo para saber distinguir muito bem essas coisas. Então, o síndico tem muita responsabilidade nesse sentido. Legal. Você está aqui no programa Mediação Condominial, agora são 7h09, o telefone da rádio está liberado, é o 3016 1764 ou 3016 1765. Se você quiser acompanhar a gente também no canal do YouTube, é só digitar lá Professor Azevedo ou na Azevedo Consultoria, você sempre encontra a gente e acompanha todos os programas, inclusive essa entrevista aqui com o Renato também vai estar lá no canal do YouTube. Renato, e o morador que vem sempre maltratando, ofendendo o síndico,
E isso daí dá um desânimo no síndico muito grande, que aí chega no final, ele não quer mais e ninguém mais quer. Como que o síndico trata com esse morador também? Mais uma vez, é uma situação muito comum em condomínios e eu sempre falo que um síndico bem preparado, nesse momento ele sabe se sair muito bem. Nós temos que ter muita tranquilidade para lidar com isso, né? Evidentemente, ofensas pessoais não podem ser toleradas. Existe um artigo no Código Civil que trata sobre condômino antissocial. Isso está muito em voga e é aquele condômino que normalmente, via de regra e de forma costumeira, ele ofende ou ele trata mal ou ele distrata, ou ele incomoda os outros moradores, os outros condôminos e o próprio síndico. Então, esse instrumento, através do Código Civil, ele permite que a gente possa penalizar pecuniariamente esse condômino de uma forma bem pesada. E varia muito de 5 salários a 10 salários de multa, né? Então, isso pesa de fato no bolso e muitas vezes a gente consegue colocar aquele morador, aquele condomínio no lugarzinho dele. Evidentemente, um síndico bem preparado, ele tem que saber lidar com essas situações, né? Ele tem que, de novo, fazer um pente fino, saber distinguir o que de fato é emoção e o que é razão naquele tratamento não adequado que aquele condomínio deu a ele. E com isso, esse desânimo que traz hoje para as pessoas quererem ser síndico, parece que está abrindo um mercado novo, né? Que é a questão do síndico profissional. Porque a pessoa, ninguém mais quer assumir, né? A pessoa é morador, não quer mais ser síndico, e aí está se abrindo um mercado. Hoje, qual que é a diferença, Renato? Hoje de um síndico... tem ouvinte agora, vamos conversar. Boa noite. Boa noite, é a Sandra falando, tudo bem? Oi, Sandra, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Olha, eu estou chamando aqui, inclusive, da Rua Augusta. Eu moro atrás da estação. Ah, legal. Ok? Ok. E, por favor, eu tenho uma dúvida, porque justamente essa semana, aproveitando que o senhor está com esse síndico, para mim não errar, eu tive um vazamento em cima do meu apartamento. Ficou 2 meses aquela enrolação, enfim. Vou consertar os canos. Danificou a parede do meu banheiro. A pergunta é, eu tenho o direito de ser repartida no meu banheiro ou eu tenho que pagar isso? Tá ok. Desculpa a pergunta, mas é que eu não quero errar para querer cobrar alguma coisa que eu não tenha direito na imobiliária. Olha, uma boa noite, parabéns pelo programa. Obrigado, boa noite. Obrigada, senhor. Renato, a dúvida do ouvinte... vou repetir para você. Teve um vazamento e entrou água no banheiro dela e ela quer saber de quem é a responsabilidade, porque demorou-se 2 meses, arrumou e agora? Ela cobra o condomínio, o síndico tem alguma responsabilidade, ou é o morador do andar de cima? É a dúvida do ouvinte. Qual que é a orientação que a gente pode dar para ela? Boa noite. A orientação que nós damos é a seguinte: se o vazamento, a origem do vazamento é através de prumada de coluna principal, o problema deve ser pago pelo condomínio. O condomínio é que deve honrar esse pagamento. Se o vazamento foi originado por um ramal... Exemplo, o vaso sanitário, né? Se vier por um ramal, aí não tem jeito, provavelmente, exatamente, é a unidade de cima ou a mesma dela que de repente aconteceu isso. Então, só para poder facilitar um pouco visualmente, a prumada do condomínio principal é aquela que vem de cima a baixo, Isso. perfeito? É aquela que desce verticalmente. Essa, em geral, o condomínio deve responder por isso. A prumada que segue na horizontal, que é ramal, normalmente esse serviço é custeado pelo condômino onde ocorreu aquele vazamento. É isso mesmo, Não sei se ficou bastante claro para o ouvinte. Para a gente que trabalha em condomínio ficou claro, mas para o ouvinte, qualquer dúvida, se a senhora quiser manter contato, tem também o WhatsApp, que é o 94712 9355, mas eu acho que deu para responder. A responsabilidade, se for ali o encanamento que desce direto, que é a prumada que o Renato falou, a responsabilidade do condomínio. Ele que deve conversar com o síndico e o síndico fazer as questões para
tá conversando com a senhora. E se for dentro aí do banheiro ou no banheiro de cima, aí tem que ver mesmo, através aí das fotos, conversar com o proprietário e fazer a avaliação. Mas a gente estava na pergunta, né, Renato? Hoje, com essas ofensas, com muita conversa hoje com o síndico, muita pressão em cima dele, está surgindo o síndico profissional. Você acha que é um bom mercado? Porque a Sossíndicos, ela defende isso, né? Veja bem, a função da Sossíndicos é formar e informar síndicos, sejam eles profissionais ou orgânicos, aqueles que são moradores do próprio condomínio e que normalmente não têm uma ideia muito clara do que é ser síndico. Então nós fazemos cursos semestrais ensinando como trabalhar o dia a dia de um condomínio. Então esse é o nosso trabalho principal. Evidentemente, esse mercado vem crescendo muito, porque ele exige muito mais informação do que antigamente. Muito mais foco, muito mais conhecimento. Então, hoje, esse mercado é crescente, existe uma demanda muito grande procurando esse tipo de profissional, porque o morador, muitas vezes, ou ele desconhece, ou ele tem receios de assumir isso, ou muitas vezes ele não tem tempo para se dedicar para o condomínio. Ele tem uma outra atividade, ele é um médico, é um dentista, é um engenheiro, é um profissional liberal, ele trabalha num banco, então ele não tem tempo para cuidar do condomínio. Ao contrário de nós, síndicos profissionais, nós temos foco, nós temos conhecimento, nós sabemos como trabalhar os problemas, nós não trabalhamos com emoção, nós trabalhamos com razão, então não temos que agradar um condômino ou outro condômino, nós estamos lá para executar o nosso trabalho da melhor maneira possível. Então, de fato, esse tipo de aborrecimento que muitas vezes um síndico morador ouve de um vizinho seu que passa a não cumprimentá-lo mais, que passa a não respeitar mais seus filhos, o seu horário de descanso, isso conosco não acontece, porque nós tratamos o condomínio como uma empresa, uma pessoa jurídica. E aí os resultados acontecem normalmente. Porque a relação, ela dentro do condomínio, é isso que você falou, né? É uma relação que todo dia eu vou ver a mesma pessoa, né? Então, essa questão da falta de educação, ela acaba sobrando mesmo para o síndico, porque ele tem que tomar algumas ações e com a vizinhança não vai acabar agradando todo mundo, né? Exatamente. Existe uma confusão. As pessoas, infelizmente, elas acabam confundindo o morador com o síndico lá dentro. Então, você não sabe se naquele momento você está tratando com um morador, com um amigo, com um desafeto ou com um síndico. Então, essa situação é muito, muito complicada. Já com o síndico profissional, isso não acontece. Eu volto a falar, nós estamos lá para trabalhar, para atender os condôminos, para fazer aquilo que a gente sabe fazer melhor, que é fazer a administração e a gestão de um condomínio. É muito diferente, ninguém precisa me agradar e eu não preciso agradar ninguém, eu preciso fazer o meu trabalho. E se amanhã não estiverem contentes com o nosso trabalho de síndico, pode destratar o contrato, basta simplesmente não renová-lo. Para um condomínio morador que é síndico, é muito difícil, né? Fica uma simbiose e a linha é muito tênue, é muito complicado para as pessoas se posicionarem nesse sentido. Agora são 7h18, tem mais ouvinte, uma boa noite. Boa noite, Boa noite, com quem eu falo? é Cláudia. Oi, Cláudia, qual que é a dúvida? Então, eu tenho uma dúvida assim, porque eu não sei se eu vou em contato com a construtora, porque assim, tem até um amigo engenheiro que falou, Cláudia, eu tenho um problema com o vizinho de cima, eu moro no quarto andar, mas ele é relativamente pelo prédio, ele é o meio do prédio. Sim. Então, dizem que pelo meio do prédio tem um recuo de encanamento, mas assim, eu ouço o calcanhar, eles andam pelo apartamento, e eu escuto tudo, o calcanhar deles, até já escrevi, né, se poder colocar um tapete, alguma coisa, mas eu não tive sucesso. E o síndico também está meio que, Cláudia, sabe assim, não quer, não sei se tem receio de falar de novo, fica todo mundo com receio. O apartamento é novo aí, Cláudia? Então, o apartamento, ele até ficou meio parado uns anos antes de comprar. Eu moro no Morumbi e tem uns 14, eu moro uns 14 anos já, então eu era as primeiras moradoras. E o isolamento acústico que está te incomodando? Eles pisam descalça e tem criança, mas assim, eu escuto tudo. Fica, sabe, pancadão? Sei, entendi. Escuto vozes, mas assim, o pior vibra na lateral, eu tenho muita parede oca, o prédio é sensível. Mas Entendi. só eu que acho que do quarto andar, Tá. será que a construtora tem um problema ali? Ou é o piso do rapaz de cima que tem criança? Eu não sei. E tá incomodando muito.
Tá ótimo. Obrigado, tá, Cláudia, pela sua dúvida. A gente já vai responder para você. Quero saber como que eu comigo com vocês. Obrigada. Viu? Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço pro pessoal do Morumbi. Você está aqui na Rádio Mundial, programa Mediação Condominial, toda segunda, 7 horas da noite. Você pode sempre participar através dos telefones da rádio, 30 16 17 64. Programa sempre com oferecimento da Azevedo Consultoria. E ela aí está numa campanha de renovação de AVCB muito forte. Então você síndico, você administradora, não perca tempo. Ligue na Azevedo Consultoria, só digitar aí no Google, faça a renovação do AVCB do seu prédio rapidamente. Não fica deixando a coisa aí do jeito que está, sem esse documento, porque na hora que você precisar e ele está vencido, vai dar problema para você, tá, síndico? Você viu, né, Renato? A questão hoje de isolamento acústico, a gente tem muito problema com isso, né? O problema é recorrente, é mais comum do que nós possamos imaginar. A gente sofre esse problema no dia a dia. As construções mais recentes, elas têm a obra estrutural, ela é muito mais suscetível ao barulho do que as antigas. Então tamanho de laje, tem uma série de coisas, reverberação de som. Isso realmente... Pé direito. Tudo isso incomoda demais. Demais. Para dar uma orientação para a Cláudia, a construtora não tem essa responsabilidade, Cláudia, não tem. De fato, o que deve haver é o bom senso, e isso é muito difícil na vida de um condomínio. Mas eu acho que vale a pena uma conversa com o andar de cima, isso. Morador com morador. Se for o caso, peça para o síndico intermediar isso. Ele pode fazer isso. Eu já fiz isso e tive resultados excelentes. Converse com ele, explique aquilo que está incomodando você. Muitas vezes, com um tapete um pouquinho mais grossinho, tirar o sapato, isso tudo facilita demais a vida. E resolve os problemas. Quer dizer, é só a gente abaixar a bola um pouquinho, né? Sentar numa mesa, conversar como duas pessoas, né? Direitinho, uma coisa bem bacana e assim, não incomodar. Porque morar em condomínio é exatamente isso. O teu direito vai até onde começa o do outro. Agora, acho que deve conviver, haver né? Conviver, exatamente. Condomínio. É condomínio de muitas pessoas. É condomínio de mais pessoas, né? Essa é a palavra condomínio. É daí que vem. Então, Cláudia, tenta fazer um contato com o condômino do andar imediatamente superior para ver se vocês conseguem chegar no bom senso. Se houver dificuldade de lidar com isso, peça uma ajudazinha para o síndico, ele pode facilitar a vida de vocês também. Agora, é diálogo, é bom senso e só conversa. O Renato, a gente estava aqui falando da questão da Assocíndicos, eu participo lá também, vou nas palestras, conheço lá todos vocês. E quando a gente fala do síndico profissional, é a profissionalização dele, participar dos cursos, participar da palestra. Ele pode ser lá, hoje a gente tem muito síndico que é dona de casa, né? A gente tem um síndico que é aposentado, mas ele pode vir para Assocíndicos e se profissionalizar, porque a gente fala esse termo síndico profissional, que é um termo novo, né? Mas o síndico morador, ele pode vir na Assocíndicos se profissionalizar, né? Ele pode tanto se profissionalizar, como também pode aprender um pouco mais. Ele, de repente, não quer militar na área, mas ele quer saber, de fato, os direitos e deveres e como ele pode fazer a gestão do seu condomínio sem necessariamente abrir mão da sua profissão. O que é importante nisso tudo? A Assocíndicos está aberta, ela tem cursos, como eu falei, semestralmente, começa em março, termina em junho, começa em agosto e termina em novembro. Além disso, nós temos workshops a cada 60 dias e a cada 70 dias nós fazemos um evento totalmente gratuito para o síndico chamado Trocando Ideias entre Síndicos, onde nós abordamos temas pontuais e os temas mais importantes da vida de um condomínio. Volto a falar, a Assocíndicos tem como meta formar e informar melhores síndicos, sejam eles profissionais ou não. O mercado de síndico profissional está crescendo muito, precisa de preparo, as pessoas têm que se reciclar e têm que estudar. Nós estudamos continuamente, jamais deixamos isso de lado. Então, é importantíssimo que você venha, procure a associação. Nosso site é www.assocíndicos.org.br. Lá você vai ter todas as informações que você possa se interessar para frequentar os nossos cursos, para se associar no nosso quadro de associativo da Assocíndico e conhecer um pouco mais de perto o nosso trabalho.
Os nossos cursos são de 3 meses e meio, quase 4 meses. A gente passa a explicar uma série de coisas, seja no âmbito jurídico, no âmbito contábil, administrativo, financeiro, posturas, na parte de mediação, a parte que você, Jomar, conhece tão bem aí, né? Falamos sobre a VCB também, que é um business do seu grupo de trabalho. A gente ensina como trabalhar o dia a dia do síndico. Essa necessidade nós sentimos em 2008. E eu posso falar de cátedra porque eu sou um dos fundadores da Sossíndicos. E eu, quando fui síndico, eu tive essa necessidade e não tinha onde recorrer. Daí nós criamos esses cursos e que agora justamente estão aí para tornar melhores profissionais. O Tomás já está falando que já encerrou o programa. É muito rápido. Quero agradecer o Renato aqui pela paciência, o convite de estar vindo aqui na rádio, conversando com a gente, explicando, esclarecendo para os ouvintes, né, da Rádio Mundial e os nossos amigos do condomínio, que é infinito, né? Não tem, são muita gente. Renato, obrigado. Só mais um minutinho. Muito obrigado, eu agradeço a participação. Foi uma honra estar aqui com você e com seus ouvintes. Pessoal, eu só quero dar uma dica para vocês. Procurem fazer cursos de longa duração que explicam bem o que é trabalhar, o que é ser síndico. Existem muitos cursos de pequena duração, de 2 dias, onde os senhores não aprenderão nada. Nada. Façam os cursos de longa duração, frequente uma associação que representa hoje os síndicos. Muito obrigado e boa noite. Legal, pessoal, deixa eu agradecer aqui, sempre a Azevedo Consultoria, nosso patrocinador, lá com a campanha fantástica da renovação do AVCB. Deus está comigo, Deus está contigo. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Mundial. Na próxima segunda, às 7 da noite, a gente volta com o programa Mediação Condominial. Tchau, tchau, uma boa noite para você.